Olá mais uma vez, pessoal. Vamos dar continuidade agora à aula do 4-2 simples, onde eu coloquei, vocês podem ver, os 3 rodízios iniciais da formação do 4-2. Essa formação vocês já viram antes, né? Como eu falei na aula anterior, é a formação onde a maioria dos times vão começar, onde nós vamos começar o jogo, os jogos, né? A maioria dos nossos jogos vão começar nessa formação. E aqui nós vamos ver especificamente, um pouquinho mais de ênfase, as posições de cada jogador. Para quem for levantador, então, pessoal, quando eu for armar o time de vocês na quadra, quando eu pedir para o levantador ir para um lado da quadra ou para o outro, ele já sabe que vai começar o jogo ou o treino nas posições 3 e 6. Tá? Esse é o primeira ordem de rodízio. Então, o levantador sempre na diagonal do outro. Tá? Aqui tem o time inteiro, vocês podem ver o meio na diagonal do outro e um ponteiro na diagonal do outro. Essa parte é bem simples, nós vamos ver só os primeiros rodízios. Passando para o segundo, né? O time aqui rodando. O levantador vai para a posição 2, o meio rodou, sai da 4 para 3. Como ele já é meio, ele vai atacar pelo meio. E o ponteiro entrando na rede, já está na posição dele de ataque natural. Os dois jogadores aqui, o meio atacando pelo meio, o ponteiro atacando pela entrada e o levantador sempre na diagonal um do outro. O levantador 1 rodou uma posição, veio da 3 para 2 e o levantador do fundo estava na posição 6, foi para 5. Mais importante de tudo aqui, para vocês saberem, é que os levantadores e os outros jogadores têm que estar sempre em diagonal um do outro. A observação aqui extra para o levantador é que o levantador na rede, quando ele estiver na rede, ele nunca vai abrir para receber. Ele vai estar sempre encostado na rede. Tá? Aí rodando mais uma vez, o que vai acontecer aqui? O levantador da rede vai sair. Quando um jogador de uma posição sai da rede, o outro entra. Então, se o levantador 1 saiu da rede, como está aqui na setinha, o levantador 2 vai entrar na rede. Que como ficou a terceira ordem de rodízio aqui. Tá? Aí no caso o ponteiro 2 está na posição 3, ele vai abrir para cá, para ele poder já atacar na ponta, que é a entrada de rede. O jogador de meio nessa posição ele vai atacar pela saída mesmo, depois é que ele vai para o meio. E essa costuma ser a posição mais complicada para os levantadores, porque eles vão correr, são 2 etapas nessa recepção para o levantador. Primeiro ele vai correr para o meio da quadra, ou um pouquinho para cá, depois a posição entre a posição 2 e 3, que a gente costuma falar 2,5. O levantador não costuma ficar no meio exatamente, ele passa um pouco aqui. E daqui ele vai levantar para a saída de rede para o jogador de meio, ou vai levantar para a entrada de rede para o ponteiro. Após esse levantamento, os jogadores atacando para o outro lado. O levantador vai vir para a posição de defesa dele, que nós vamos ver logo em diante, mas é um movimento feito em 2 etapas. Primeiro correndo para o meio da rede, ou na posição 2,5, para levantar, e depois ele vem para a sua posição de defesa, como vocês vão ver a seguir. E mais uma vez, como o levantador saiu da rede, o outro entrou, então o levantador 2 está na posição 4 e o levantador 1 saiu da rede, foi para a posição 1. Estava na 2, foi para 1. No próximo rodízio, o time inteiro vai rodar e a formação vai se repetir como esta do rodízio 1. O rodízio 4 vai ser exatamente como o 1, só que com todos os jogadores invertidos. Nós vamos ter no rodízio 4, que eu não coloquei aqui. Nós vamos ter o levantador 2 na 3, como o 1 está aqui. Nós vamos ter o ponteiro 2 na posição 2, como o ponteiro 1 está aqui. E vamos ter o jogador de meio 2 na entrada de rede, como o jogador de meio 1 está aqui. Então vai ser a mesma formação, o rodízio 4, 5 e o 6 são as mesmas formações que essas, idênticas, só que com os jogadores que estavam no fundo
Na posição 4, eles estarão na rede. Na ordem de rodízio número 4, o levantador 2 estará aqui, o ponteiro 2 estará aqui, o meio 2 estará aqui e todos os jogadores que estavam na rede estarão no fundo. Por isso é que eu não coloquei aqui para vocês visualizarem. Pode servir até como exercício para vocês fazerem em casa. Colocar logo aqui embaixo as ordens de rodízio 4, 5 e 6. Mas na verdade vocês vão repetir essas formações com os jogadores trocados. Ok? Então essas são as posições básicas de rodízio, com a ênfase no levantador, os levantadores saberem aonde eles vão estar sempre. Passando para a posicionamento de defesa, é que existem um pouco mais de variações, como vocês puderam ouvir na aula passada também. Após o nosso saque, os jogadores podem trocar de posição à vontade para bloquear ou defender. Então, as observações. Na rede, o levantador ficará sempre na posição 2, na hora de defender. Ou ele vai bloquear na posição 2, ou ele vai defender na posição 2. E no fundo, o levantador vai ficar sempre na posição 6 para o sub-13. O que acontece na rede é que o levantador joga nessa posição em qualquer sistema de jogo e qualquer categoria também. Qualquer equipe que vocês verem jogando, pode ser adulta, pode ser internacional, pode ser qualquer categoria. Quando o levantador da rede, ele vai jogar sempre na posição 2. Mas isso também não é regra. Se tiver algum técnico no mundo, alguém que cismar de jogar com o levantador no meio, levantando para entrar e para sair direto, ele pode fazer. Isso não é regra. Mas no convencional, no que todos os jogadores estão acostumados, todos os técnicos estão acostumados a fazer, e fica a maneira mais simples de jogar, o levantador na rede sempre na 2. No fundo, nós temos essa variação. O levantador irá sempre à posição 6 no sub-13. No nosso sub-13 da escola, o levantador vai defender na posição 6. No sub-15, eu escrevi aqui que tem ido para a posição 1, mas se eu quiser montar uma equipe sub-15 feminina ou masculina e defender desta maneira, que este quadro aqui é como está na posição do sub-13. Nada impede de eu mudar essas posições. No sub-15, como o sub-15 tem jogado? Levantador na 1, o ponteiro na 6, como vocês vão ver a seguir também, e o meio na 5. Esse quadrinho está montado para a defesa do sub-13, com o levantador sempre na 6, no fundo, e o levantador sempre na 2, na rede. Mudando de função agora, vamos ver os ponteiros. Tá? A ordem de rodízio é sempre a mesma. Eu só quis chamar a atenção para quem for ponteiro saber aonde vai sair jogando. Né? Então, o nosso início de jogo é a ordem de rodízio número 1, onde os ponteiros saem na saída de rede, posição 2, e na posição 5. Então, quem for ponteiro, essa é uma observação boa para o pessoal do 7º ano, que ainda está se adaptando ao 4-2. Quando eu for armar o time na quadra, para algum treino ou para jogo, o ponteiro sabe que vai começar ou na posição 2 ou na posição 5. No início, quando vocês estão aprendendo, eu peço para um jogador ponteiro ir para a quadra e ficar na sua posição. O pessoal costuma errar, costuma ir para o lugar do meio, costuma ir para o saque. Né? Então assim vocês já vão fixando melhor. O levantador nós já vimos. Agora estamos vendo o ponteiro. Quem for ponteiro, 99% das vezes que nós formos jogar, ou vai para a posição 2 ou vai para a posição 5. Com o time rodando, tem as setinhas aqui, que acontece com todo jogador que está em diagonal do outro. Quando um sai da rede, o outro entra na rede. Nós vimos ali anteriormente que quando o levantador saía da rede, o outro levantador entrava na rede. Aqui logo no segundo rodízio, um ponteiro saiu da rede, o outro ponteiro entrou na rede. Então nós vemos eles em diagonais.
Como o levantador não vem para a recepção, ele encosta na rede, o ponteiro que sacou, ele não vai ficar aqui no fundo. Ele tem que cobrir esse espaço aqui que o levantador está deixando porque ele vai levantar. Então o ponteiro número 1 está participando da recepção, está formando o W aqui, com o ponteiro 1 sendo a ponta do W. Isso eu estou falando porque ele não deixa de estar em diagonal com o outro ponteiro. Ele poderia estar aqui, o ponteiro número 1 poderia estar aqui fora do passe, ele estaria na diagonal do ponteiro 2. Mas esse espaço todo aqui é a posição número 1. O que o ponteiro 1 não pode fazer quando ele acabou de sacar? Ele não pode passar para cá do jogador de meio e não pode ficar na frente do levantador. Como o levantador está na rede, ele pode andar isso aqui tudo. Então tem que tomar cuidado para não passar do jogador de meio. Mas aqui ele está em diagonal do outro ponteiro. Um na posição 1, o outro na posição 4. Com o time rodando, o ponteiro 2 vem para 3 e o ponteiro 1 vem para 6. 3 e 6 são diagonais. Como aqui é posição de recepção, a terceira ordem de rodízio, como o ponteiro não vai ficar na rede, ele tem que atacar, então ele vai sair da posição 3, voltando um pouco, mais devagar. O ponteiro está aqui na posição 4, ele rodou para 3. Rodou para 3, o que ele não pode fazer? Passar do levantador para lá e passar do meio para cá. Então ele vai abrir até onde o levantador está. O levantador está na posição 4, vai encostar bem aqui na rede. O ponteiro vai abrir para, na hora da recepção, na hora do saque do adversário, ele já atacar pela entrada de rede. E o ponteiro número 1, que estava na posição do saque, rodou para o meio. Então formamos o W aqui, que a posição do ponteiro número 2 está na 3 e o ponteiro número 1 está na 6. O ponteiro da rede também não pode ficar atrás do seu diagonal. Essa posição é complicada para ele. Ele não pode passar do levantador para cá e não pode ficar na mesma linha desse ponteiro aqui, que tem que ficar um pouco à frente, porque eles estão em diagonal aqui. Tá ok? Passando para a parte de defesa, como nós vimos, assim como os levantadores. Para o sub-13, na rede, o ponteiro ficará sempre na posição 4. Na verdade, a rede é onde tem pouca variação. No 5-1, o ponteiro também fica na 4. Qualquer sistema de jogo, o ponteiro costuma jogar na entrada de rede. Ponteiro, nesse caso aqui, é sinônimo de entrada de rede. Então, na rede, o ponteiro ficará sempre na posição 4, bloqueando ou defendendo. Aqui é a formação mais simples, como se fosse um sub-13, ou até mesmo um sub-12, onde o levantador e o ponteiro não bloqueiam, então o ponteiro está aberto aqui para defender. E no fundo nós temos aquela variação. O ponteiro irá sempre à posição 5 no sub-13. Posição 5 no sub-13. Aqui eles ficam bem perto um do outro mesmo. Um na rede, o outro no fundo. E no sub-15 poderá ficar na posição 6. Então eu estou sempre escrevendo assim, que ele não vai ficar obrigatoriamente na posição 6, porque eu posso jogar um sub-15 com a mesma formação de defesa do sub-13, que é esta aqui. Mas isso é o que tem acontecido mais hoje nos nossos jogos. Sub-13 jogando dessa maneira, com levantador e meio, e o sub-15 jogando com o ponteiro na 6, o meio na 5 e o levantador na 1. É o que não estamos vendo aqui, estamos vendo a formação do sub-13. Passando para outra função, que é a que falta, do 4-2 simples, jogador de meio, como eu falei nas posições anteriores, um diagonal do outro, nossa formação, nossa ordem de rodízio, a primeira de todas. Jogador de meio foi entrar na quadra. Pedir para um jogador de meio entrar na quadra de um lado ou do outro. Para onde ele vai? Ou ele vai parar na posição 4, entrada de rede, ou ele vai parar na posição do saque, onde nós vamos começar o jogo. Ah, mas o meio não é ponteiro, ele está na ponta. Sim, a armação inicial para receber o saque do adversário, receber o saque em W
Nessa hora o meio vai atacar pela ponta, né? Ele não é ponteiro, mas ele vai atacar pela ponta e o ponteiro vai atacar pela saída. Depois que a bola passar para o outro lado, é como se o nosso saque também estivesse passando para o outro lado. A bola passou para o outro lado, troca as posições todas para defender, como nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então, fazendo uma revisão geral aqui lá do início, levantadores, vamos começar o jogo. Vai para a posição 3 ou posição 6. Jogador de meio, onde que nós estamos vendo agora, vai para a posição inicial de jogo, posição entrada de rede, 4, ou no saque. Jogador de meio vai começar no saque, posição 1, ou na entrada de rede. Sempre assim, 99% das vezes que nós fomos treinar ou jogar. E os ponteiros estão aqui, acabamos de ver, início do jogo, posição 2, saída de rede, e posição 5. O time rodando, como já vimos ali anteriormente, um meio foi para 3, o outro meio foi para 6. Então aqui eles estão em diagonal. Não podem ficar um atrás do outro na recepção. Então o jogador do meio sai mais para cá e a gente forma o W aqui, com aquela posição do ponteiro que acabou de sacar indo lá para frente. Tá? Relembrando mais uma coisa, né? O jogador do fundo nunca pode ficar atrás do jogador da frente. Então eles estão entre os jogadores da frente. O levantador aqui no meio, o meio entre os dois jogadores aqui. E no último rodízio, quer dizer, no terceiro rodízio, o último seria o sexto, né? O meio rodou, foi da posição 3 para a saída de rede e o outro saiu da posição 6 para a posição 5. Então, posição 2, saída de rede, um diagonal do outro. E a gente forma o W aqui. Então, nessa hora, o meio vai atacar pela saída, o ponteiro vai atacar pela entrada normalmente. E depois eles arrumam para a posição de defesa. Relembrando o que eu falei na hora do levantador, os rodízios número 4, 5 e 6. Rodízio 4, 5 e 6 vocês podem fazer em casa para treinar. As posições vão se repetir, as posições de recepção vão se repetir com os jogadores trocados. A posição 4 são todos os jogadores número 1 no fundo e todos os jogadores número 2 na rede. E aí eles vão rodar até a sexta ordem de rodízio para voltar lá para a primeira depois. Para finalizar a defesa do jogador de meio, na rede o meio ficará sempre na posição 3. Isso também é universal, né? Como eu falei antes, para todas as categorias, para todas as idades, em qualquer país do mundo, o jogador de meio, como o nome diz, ele está no meio da quadra, né? O levantador sempre na 2 e o ponteiro sempre na 4. Isso não vai mudar para o sub-15, não vai mudar para a seleção brasileira, seleção americana, seleção da Rússia, seleção de qualquer país do mundo, time de 15 anos, time de 50 anos, time de 18 anos, sempre assim, jogador de meio no meio, levantador na 2, ponteiro na 4. O fundo é que propicia maiores variações. Então, no fundo, o meio irá sempre à posição 1 no sub-13, aqui ele está na posição 1, essa estrutura de defesa do sub-13, e no sub-15 poderá ficar na 5, o meio vai defender aqui, que no caso a gente jogando com o líbero vai defender na 5 no lugar do jogador de meio. O levantador ficará na 1 e o ponteiro na 6 no sub-15. Poderá, porque, mais uma vez, o sub-15 pode jogar da mesma maneira que o sub-13, como está aqui no quadro. Ok? Então, essa já é uma aula que já atinge o pessoal um pouco mais do 8º e 9º ano. O 7º ano vai começar a fazer esses trabalhos, né? Começar a prestar atenção nessas variações. E vocês vão ter muitas dúvidas naturalmente, podem ver a aula, assistir essa aula várias vezes. E o que ficar de dúvida aqui, porque ainda tem alguns detalhes, sempre ficam algumas coisas para falar, vocês podem tirar nas aulas presenciais. Tá ok? Abraço para todos, próxima aula 5.1. Fui!